Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, um ano intenso. Em 2024, os deputados distritais aprovaram 352 proposições. Mas quais foram os temas de maior destaque na CLDF durante o ano? Para lembrar e guardar na memória, o Giro Distrital produziu uma retrospectiva com os principais acontecimentos de 2024 na Câmara Legislativa. Você vai ver como a atuação da CLDF trouxe melhorias para a sua vida nas mais diferentes áreas. Os números não mentem. 2024 foi um ano movimentado na Câmara Legislativa. Ao longo dos últimos 12 meses, a CLDF promoveu 98 sessões ordinárias, 70 audiências públicas, 215 sessões solenes e 104 reuniões de comissões. Nesse ritmo intenso, os deputados distritais aprovaram 352 proposições. Isso significa que, excluídos finais de semana, feriados e períodos de recesso parlamentar, a Casa aprovou, em média, 1,8 proposição por dia durante o ano. A maioria dessas propostas é de projetos de lei, 221 ao todo, que abrangem os mais variados assuntos. É certo dizer, ao longo de 2024, todos os temas de interesse da população do Distrito Federal foram tratados de alguma forma neste plenário, seja por meio de debates ou da votação de projetos. No entanto, 5 assuntos se destacaram ao longo do ano. Os distritais deram especial atenção às pautas da saúde, da economia, da regularização fundiária, do meio ambiente e do direito da mulher. Para que 2024 fique na memória, o Giro Distrital preparou uma retrospectiva destacando as principais realizações da Câmara Legislativa em cada um desses temas. São reportagens que ajudam a entender por que a CLDF é tida hoje como a casa legislativa mais transparente e atuante de todo o país. O ano de 2024 foi de importantes aprovações pela CLDF também no campo de assuntos fundiários. Uma das principais pautas tratou sobre uma lei complementar que alterou a regularização fundiária urbana do DF, a REURB. O texto enviado pelo GDF tem o objetivo de facilitar a regularização de novas áreas e fazer a implantação de infraestrutura. Locais como o Altiplano Leste e 26 de Setembro estão entre as áreas com potencial de desenvolvimento por essa medida. Em setembro, o plenário da Casa aprovou um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que regulariza terras públicas rurais de propriedade do DF ou da Terra Cap. O governo argumenta que a iniciativa vai beneficiar muitos trabalhadores de baixa renda, cujas terras não foram contempladas pela lei original, de 2017. Com as novas regras, esses trabalhadores poderão comprar do governo os lotes e formalizar a posse das terras. Mais uma pauta aprovada pela CLDF e que beneficia diretamente a população foi a redução de 3% para até 1% da alíquota do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, o ITBI. A medida aprovada no início de dezembro prevê uma renúncia de R$1 bilhão nos cofres do GDF nos próximos 3 anos. O projeto é de autoria do Poder Executivo. E a pauta de maior repercussão, inclusive nacionalmente, foi o PPCUB. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília chegou à CLDF em março. A vice-governadora Celina Leão entregou pessoalmente o projeto de lei ao presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, com pedido de urgência pelo governo. Após alguns meses de debates, o plenário aprovou a matéria no dia 19 de junho por 18 votos a favor e 6 votos contra.
Duas das principais pautas do campo fundiário que devem mobilizar a CLDF nos próximos meses é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, e também a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF, a LUOS. No primeiro caso, o PDOT é a principal norma que rege a política urbana no DF, definindo políticas e estratégias aplicadas às áreas urbanas e rurais. A ideia é combinar crescimento populacional e econômico com a sustentabilidade do meio ambiente. Já a LUOS é um instrumento complementar ao PDOT e propõe definir usos, índices e parâmetros de controle urbanístico na capital. A economia é a roda que faz o mundo girar. Gera empregos, impulsiona a renda e movimenta a sociedade. E em 2024, a pauta econômica voltou a ser a protagonista nos debates e projetos da Câmara Legislativa. É o que avalia o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Quando a gente busca impulsionar a economia do Distrito Federal, a gente está falando de gerar oportunidade, renda, emprego para a nossa população. E projetos como esse ajudam a gente a criar alternativas para gerar emprego, dar oportunidades para as pessoas trabalharem, ter acesso à renda. Então eu acho que são projetos muito importantes e a Câmara Legislativa tem feito seu papel de ouvir as pessoas e de propor esses projetos, pensando no aumento econômico da nossa cidade, na nossa independência econômica do Distrito Federal e também nessa condição da gente estar tendo sempre uma economia mais sólida, para que a gente possa investir mais para melhorar a vida da nossa população também. Para incentivar a atividade empreendedora entre os mais jovens, entrou em vigor este ano uma lei que cria diretrizes para o estímulo ao empreendedorismo entre os alunos do ensino médio da rede pública do DF. A iniciativa é do deputado Martins Machado e prevê aulas práticas e teóricas sobre o tema. Um pontapé inicial para quem logo vai entrar no mercado de trabalho. É necessário criar alternativas e nada melhor do que o jovem, né? Que quer aprender, que quer vencer, que está à procura de um caminho, né? Para ser bem sucedido, um projeto, além do projeto, a lei para estimular os projetos e incentivar o empreendedorismo na escola, isso no horário contraturno. Os mais experientes também foram contemplados com uma política empreendedora. De autoria da deputada Jaqueline Silva, uma lei institui uma política de estímulo ao empreendedorismo na terceira idade. A norma começou a valer em julho e prevê a capacitação e formação empreendedora, assistência técnica e acesso ao crédito. A ideia é estimular os idosos a criar o próprio negócio e continuar uma vida ativa e saudável. Você tem a questão social que você traz para essa pessoa, a dignidade, a alegria de mesmo estando numa terceira idade, ele está produzindo, ele está fazendo com que a renda dele aumente, mas mais do que isso você também aquece a economia local. Todo mundo ganha. Outra lei aprovada na Câmara facilita a vida dos microempreendedores do DF ao ampliar a oferta de crédito. De autoria do deputado Rogério Morro da Cruz, o texto altera a norma sobre o Fundo para a Geração de Emprego e Renda e garante a permanência dos recursos no fundo, mesmo com superávit, ou seja, os valores não precisam ser devolvidos aos cofres do GDF. O estímulo aos comerciantes e aos profissionais liberais, como um meio de fomentar a economia, também fez parte dos trabalhos legislativos na CLDF este ano. Está em tramitação na Câmara Legislativa um projeto de lei que regulamenta os chamados Fit Trucks, que são academias ao ar livre. O deputado Thiago Manzoni é o autor da proposta. O objetivo é regularizar a prestação de serviços dos profissionais de educação física de forma itinerante. A ideia é facilitar a vida do empreendedor, do educador físico e das pessoas de Brasília, do Distrito Federal, que cuidam bem da sua saúde. Para incentivar as pequenas e médias lojas de construção, um projeto de lei do deputado Rogério Morro da Cruz, aprovado em outubro pela CLDF, quer instituir o cartão Reforma.
A proposta ainda facilita a vida das pessoas de baixa renda, uma vez que o objetivo do projeto é ajudar as famílias a comprar materiais de construção para reforma, ampliação ou conclusão de casas. E vindo esse benefício aí, com certeza vai melhorar também o comércio, vai ajudar a gente que é pequeno comerciante aqui do setor, né? A economia vai movimentar e é bom que a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, que é uma casa reformada, né? No mesmo sentido, outro projeto de lei também quer garantir o direito à moradia digna. De iniciativa do deputado Pastor Daniel de Castro, a proposta está sendo analisada pelas comissões. A iniciativa busca unir esforços públicos e privados para garantir moradia às pessoas de baixa renda. O texto prevê a concessão de um auxílio financeiro para a reforma de casas, além de parcerias com o setor privado. Em troca dos reparos realizados, essas empresas poderão receber abatimento de impostos. Mas não é somente a regulamentação de atividades e a criação de normas que dominaram a agenda econômica da CLDF. Esse ano, o Poder Legislativo trabalhou para diminuir impostos, ajudando assim a impulsionar a economia e a facilitar a vida das pessoas. Está em debate na Câmara Legislativa um projeto de lei complementar do GDF que vai autorizar o parcelamento de dívidas de natureza tributária e não tributária. Quando aprovada, a lei vai beneficiar empresas e cidadãos. A CLDF também aprovou 2 projetos de iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa que concedem benefícios fiscais para pessoas vulneráveis. Pessoas com síndrome de Down estarão isentas do IPVA. E para os idosos, a idade mínima para isenção da taxa de limpeza pública foi reduzida de 65 para 60 anos. Nós vivemos no país que tem a maior taxa tributária do mundo, né? As pessoas mais pagam impostos no mundo. Então, acho que quando a gente faz iniciativas locais, a gente está tentando de alguma forma ajudar essas famílias, fazer um movimento para que a gente consiga garantir direitos e também dar acesso a muitas pessoas daquelas coisas que a gente sabe que elas precisam. Então, acho que é fundamental a gente sempre buscar preservar esses direitos, essas garantias, cuidar dessas pessoas, cuidar de quem precisa ser cuidado, né, e priorizar realmente pautas como essa aqui no Legislativo. Em 2024 começou em estado de emergência para a saúde do Distrito Federal por causa do surto de dengue. Foram mais de 270 mil casos confirmados e pelo menos 440 pessoas perderam a vida em decorrência da doença, um aumento de mais de 1.700% no número de mortes causadas pela dengue. A Câmara Legislativa acompanhou de perto o cenário e tomou medidas concretas para melhorar a situação. Na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, tivemos algumas ações. Primeiro, de fiscalização dos hospitais, das UPAs, né, e das UBS. E essa fiscalização foi importante porque a gente permitiu que a gente fizesse uma representação no Tribunal de Contas, que nós ganhamos a representação, o Tribunal indicando para o governo do Distrito Federal, de fato, déficit de pessoal, principalmente servidores AVAs e ACS, né, os agentes comunitários de saúde, os agentes de vigilância ambiental, que são responsáveis por esse processo de prevenção, que a gente teve uma importante vitória, que foi a nomeação agora de 1.100 desses servidores. Os problemas na saúde do Distrito Federal, principalmente após as mortes de crianças na rede pública, estiveram no centro das discussões na Câmara Legislativa. O cenário acabou levando um grupo de deputados a apresentar um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar a saúde na capital, com foco na administração do Instituto de Gestão Estratégica, o IGES. Após obter as assinaturas necessárias, a CPI aguarda sua vez na fila de instalação desse tipo de comissão. Responsável pela gestão dos hospitais de base, Regional de Santa Maria e Cidade do Sol, além de 13 unidades de pronto atendimento, o IGES continuou sendo alvo de fiscalização da Câmara Legislativa, mesmo sem CPI. Em novembro deste ano,
Durante 2 dias de audiência pública que contabilizaram mais de 18 horas de reunião, a Comissão de Fiscalização, Gestão, Transparência e Controle da CLDF se debruçou sobre a prestação de contas do IGES. A casa tem fiscalizado os contratos do Instituto e cobrado mais transparência das metas e dos indicadores do órgão. A primeira apresentação que eles fizeram, que eles nunca tinham feito a prestação de contas, ela era uma apresentação sem muito, vamos dizer assim, conteúdo do que a gente queria, sem muita forma e sem muitos indicadores, e hoje nós temos a honra de dizer que o IGES implementou, através da nossa comissão, da pressão da nossa comissão, vários painéis de transparência e está trazendo esses painéis de transparência para as pessoas. Então, quando as pessoas, por exemplo, elas querem ir para uma UPA, ela já pode, isso também é função aqui da comissão, além dessa questão financeira que a gente tem vários detalhes a respeito, mas ela também tem a transparência para a sociedade. Então, hoje a pessoa pode saber quais são os médicos que estão especializados naquela UPA, como que está a fila daquela UPA, como que está o atendimento naquela UPA, e isso é fundamental. Além do Instituto de Gestão Estratégica, a CLDF também realizou vistorias próprias ou em conjunto com outros órgãos fiscalizadores em diversas unidades de saúde e hospitais públicos. O foco foi verificar as condições de trabalho dos profissionais de saúde ou a falta deles, além da qualidade do atendimento aos pacientes e propor soluções concretas por meio de emendas parlamentares ou de indicações ao governo do Distrito Federal. Quando a gente vai nos hospitais, a gente, além de fazer a fiscalização, a gente vê em loco as necessidades. E o parlamentar ele tem o poder de indicar suas emendas transformam. Então essa função é importante, eu gosto de fazer isso. E até porque quando eu vejo as dificuldades, eu não tenho condições de colocar as emendas pessoais minhas, eu faço indicação para o governo do Distrito Federal para que ele possa estar melhorando mais. Em 2025, a Câmara Legislativa terá ainda mais força para atuar na busca por melhorias para a saúde pública do DF. Isso porque a Comissão de Educação, Saúde e Cultura foi desmembrada e agora a casa terá uma comissão exclusiva para a saúde. A SESC era uma comissão muito grande, que tinha demandas muito abrangentes e muito complexas, que era saúde, educação e cultura. Então, a questão da mesa diretora, com a votação, inclusive, para o próximo biênio, a gente já fez, na verdade, a votação, e aí nós vamos estar à frente da Comissão de Saúde, que agora segue sozinha nas suas competências, e a Comissão de Saúde vai ficar com a gente, e a Comissão de Educação e Cultura com o deputado Gabriel, que é também professor. Em 2024 foi um ano decisivo na luta pelo direito das mulheres na Câmara Legislativa. A Casa criou a primeira comissão permanente dedicada à defesa da causa feminina. Para além de ter a possibilidade de nós discutirmos com mais aprofundamento cada projeto de lei que trata do direito da mulher, da política pública, tem a questão simbólica. Quando essa Casa Legislativa aprova uma comissão de direito da mulher, está mostrando que no conjunto, que é uma casa que fala por meio de suas atitudes, das leis propostas, do que é aprovado. Então ela fala para a comunidade que tem interesse nessa política de defesa da mulher. Neste ano, 31 novas leis foram aprovadas na CLDF e sancionadas pelo GDF, além de 6 resoluções e uma emenda à lei orgânica. Com a nova legislação, a Procuradoria Especial da Mulher da Casa tem agora um observatório especialmente voltado para este segmento da população. Eu acho que o observatório ele vai fazer a leitura dos dados e aí a gente vai poder propor política pública em cima dos dados, de que passa pelo recorte de gênero, passa pelo recorte também de vulnerabilidade. Não é só lei e violência, ela passa por algo muito maior. Apesar dos avanços, os números mostram que há muito a ser feito. Entre a criação da Lei do Feminicídio em 2015 até abril de 2024, foram registrados 196 crimes deste tipo no DF. Somente no ano passado foram 33 casos.
Tanta violência mobilizou a Câmara Legislativa. As vítimas agora têm direito a atendimento público específico e especializado com acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras pelo Sistema Único de Saúde. Podem contar com o canal de denúncias Mulher Não Se Cale em sítios eletrônicos e aplicativos de órgãos públicos e também fazer a consulta de forma descomplicada dos antecedentes criminais dos parceiros através da lei Conheça Seu Par. Mulheres em situação de violência têm ainda acesso ao transporte público gratuito. Foi criado também o programa Educa por Elas na rede de ensino do DF para a prevenção dos casos e instituídas as Semanas da Mulher de combate ao feminicídio e de conscientização da Lei Maria da Penha. Foram leis importantes, acho que o reflexo social foi importante. A gente deixa assim um legado, acho que a primeira coisa que a gente percebeu era a importância de ter uma sala aberta, de termos servidores efetivos aqui dentro, depois dos fluxos de atendimento, depois o sistema onde a gente atendia essas pessoas, não havia um sistema. São mais de 800 mil mulheres trabalhadoras no DF e o desemprego diminuiu para elas nos últimos anos. No entanto, elas continuam a receber rendimentos menores que os homens. A liberdade financeira, que é um ponto importante na luta pela igualdade de gênero, levou a CLDF a trabalhar com projetos para criar mais oportunidades para as mulheres. Foi instituída a Política Distrital de Apoio e Estímulo ao Empreendedorismo Feminino e criado de Oficial da Paridade de Gênero no DF. Diversos eventos foram realizados na Câmara Legislativa para destacar as iniciativas de mulheres empreendedoras na capital. Nós somos uma grande maioria, mas infelizmente para nós mulheres empreender se torna ainda mais difícil. Aqui nós temos mulheres de diversas áreas e vocês, eu tenho certeza absoluta que sabem e concordam com essa fala. Porque além de empreender, além de você ser a dona do seu negócio, você precisa ser mãe, você precisa ser esposa, né? Você precisa cuidar da sua família. Enfim, são diversas atividades que a gente precisa conciliar. Na área de saúde e bem-estar da mulher, as mães receberam tratamento especial com a criação da política de atenção dedicada à saúde mental materna. Novas leis também asseguram fisioterapia e reabilitação para mulheres mastectomizadas. Permitem a licença de até 3 dias para mulheres com sintomas graves decorrentes do fluxo menstrual e previnem e combatem a violência obstétrica. Também fica assegurada às mulheres em situação de rua o direito de acesso a absorventes higiênicos. A saúde feminina também levantou debates importantes na casa relacionados ao acompanhamento pré-natal, a realização de exames e a prevenção da gravidez na adolescência. Nós precisamos ter uma menina bem atendida, uma menina que tenha uma consciência de não gravidez precoce, porque infelizmente nós tivemos esse ano 1.500 partos de criança de 10 a 16 anos, então é um número muito crescido e a gente precisa discutir para a nossa menina que ela não pode queimar etapas da sua vida. Os resultados mostram um balanço positivo em iniciativas voltadas para a população feminina em 2024. Mas e para 2025? O que precisa ser feito para melhorar a vida das mulheres no DF? Continuar propondo leis, fiscalizando, tornando-as mais efetivas. Porque simplesmente o fato de propor a lei e ela existir não muda a vida das mulheres. A gente tem uma missão que é tirar a lei do papel. Então, como trazer vida a essa lei? Como regulamentar o grande desafio? Então, nós temos inclusive algumas leis nossas e o desafio é a gente tirar junto com o executivo, que é dono do orçamento. Um fogo devastador. 2024 foi um ano de grandes perdas para o Cerrado brasiliense. Foram quase 3.000 hectares de área queimada, pelo menos 3 vezes mais do que em 2023. Uma crise causada por diversos fatores, como imprudência, crime ambiental e também influência das mudanças climáticas que já são uma realidade no mundo. Neste ano, a seca recorde de 147 dias no Distrito Federal foi um recado da natureza. O meio ambiente não pode ser colocado em segundo plano.
Na Câmara Legislativa, o assunto foi pauta de diversos encontros, debates e audiências, especialmente na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Entre os projetos analisados e votados na comissão estão o do deputado Pepa, que estabelece medidas de prevenção e enfrentamento às queimadas anuais no Distrito Federal. Também foi aprovada a proposta do deputado Rogério Morro da Cruz, que agrava as sanções para a prática de queimadas. Essas pessoas têm que ser penalizadas. Isso aconteceu, essas queimadas em várias regiões do Distrito Federal. Precisamos realmente endurecer essas leis e eu costumo dizer, projeto bom, leis boas são aquelas que realmente saem do papel. No plenário da Casa, o assunto pautou diversos discursos que cobravam mais atuação do poder público e mais conscientização dos moradores de Brasília. Essa casa precisa assumir a sua responsabilidade com esse tema. E eu pedi, deputado Hermeto, Vossa Excelência, que é da Segurança Pública, eu enviei um ofício ao delegado-geral aqui do Distrito Federal para que investigue os 93 focos de fogo e queimadas que nós tivemos no DF. Nós sabemos, através dos especialistas, que 99% das queimadas são criminosas. E nós queremos saber quem são os bandidos que estão tacando fogo nesse país. Uma coisa que eu tô curioso para poder entender é que a gente está recebendo essas notícias, que a polícia está fazendo investigação de casos suspeitos de incêndios. Hoje mesmo foi divulgado pela Globo 6 presos pelos incêndios. 6. Agora, eu queria saber, e os outros 75 mil pontos de foco de incêndio que a gente está vendo espalhado pelo Brasil? Na CLDF, uma cerimônia especial marcou uma homenagem a muitos dos heróis que ajudaram na batalha contra o fogo, os brigadistas voluntários. A preservação das águas do Distrito Federal, considerado berço das bacias hidrográficas do Brasil, foi outro tema presente nas discussões da Casa em 2024. Diversas audiências abordaram a preservação de importantes recursos hídricos de Brasília, como o Rio Melchior e a Estação Águas Emendadas. E uma lei aprovada neste ano pretende estimular a participação de produtores rurais na proteção de nascentes do DF. Mas pensar em meio ambiente deve ir muito além de falar de floresta, combate ao desmatamento ou preservação da natureza. O cuidado envolve ações conscientes no dia a dia. E isso inclui falar de temas como o direito dos animais e a reciclagem, por exemplo. Um dos projetos apresentados neste ano para incentivo à reciclagem em Brasília é do deputado Gabriel Magno, que inclui na política distrital de resíduos sólidos a elaboração de um programa de incentivo tributário para as cooperativas do DF. E em 2024, os animais também foram protagonistas na Casa Legislativa com diversos projetos aprovados para garantir a sua proteção. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que revoga a vaquejada como esporte no DF. Também tramita na Casa a criação do selo Empresa Amiga dos Animais, que valoriza iniciativas de proteção, e a proposta que reforça o combate ao tráfico de animais silvestres. Em 2024, a CLDF ainda aprovou a lei que institui o programa Guardião Responsável, do deputado Ricardo Vale. A gente vem trabalhando nessa pauta desde 2019, então nós estamos fechando esse ano agora com 21 leis já funcionando, já que foram sancionadas. Por último, agora a gente aprovou mais uma lei, que é a lei de ficha suja dos maus tratos, que vai ser sancionada em breve pelo governador, e que essa lei diz, ela diz o seguinte, que a partir de agora, quem for condenado por maus tratos vai ser inserido num banco de dados, e quando a pessoa for adotar um animal novamente, aquela ONG, aquela instituição, aquele protetor independente, agora ele pode consultar para ver se essa pessoa é ficha suja ou não. Sendo ficha suja, obviamente, ele não vai poder mais adotar. Quando a temática ambiental ganha espaço na Câmara Legislativa, toda a sociedade se beneficia com decisões que protegem a natureza e asseguram um futuro sustentável para todos. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.